E eu acredito, assim, amiga, que muita gente sabe disso, mas aquilo, ó, chega assim, ai, doutora, eu morro de medo de hormônio, não quero usar hormônio. Ok, você E minha usa algum família toda medicamento teve em casa? câncer. Não, aí assim, ó, você usa algum medicamento em casa? Eu uso pantoprazol, eu uso Rivotril, usei contraceptivo por muito tempo, uso 3 remédios para ansiedade, não durmo bem e ainda uso medicamento para pressão. Aí a gente faz assim, Mas o aí você quê? tem medo do hormônio. E aí o hormônio, certo. E aí eu vou te dizer só uma coisa. O que causou tudo isso aí que está fazendo você tomar esses medicamentos foram alterações hormonais. E aí a pessoa olha e diz assim, não, mas não pode, né? Não, lógico que não, nunca tive alteração hormonal, né? Claro que teve, gente, porque o hormônio fala a favor da vida. Um dos maiores sistemas que a gente tem no corpo é o sistema endócrino, que a gente começa a afetar negativamente como? Dormindo mal. É o hábito, o primeiro hábito que começa a afetar negativamente os hormônios é noite de sono mal dormida. E se você parar para prestar atenção, a maioria dos adolescentes dormem mal. Passam Não, a e agora noite depois da pandemia, então nem se acordados. fala, né? Pronto. Então a gente está criando, a partir da adolescência, um corpo completamente deficiente de hormônio, que vai se perpetuar assim, por muito Horrível. tempo na E assim, vida. é coisa que a gente cresceu ouvindo, né? Criança tem que dormir bem, senão não cresce. Atleta tem que dormir, descansar, senão não tem performance, não tem como ganhar na competição. Então, assim, quem estuda tem que dormir bem para poder sedimentar o conteúdo. Então, a gente escuta tanto isso, mas ninguém leva isso tão a sério, né? E assim, por que que a pessoa tem que dormir bem para crescer? Ciclo de cortisol GH. Por que que o atleta tem que dormir bem para poder treinar? Ciclo cortisol GH, né? Então, quando você altera só o fato de você não valorizar o seu sono, ou não tentar, pelo menos, porque as pessoas elas falam assim, ah, tá falando de sono porque não tem sono, não sabe como é difícil. Gente, tem uma série de medidas que você pode começar a ter, a tomar, para ir melhorando a qualidade de sono, né? Para poder fazer uma higienização do ambiente, para melhorar o seu sono. E associar até ao uso de vários fitoterápicos bacanas. Tem várias medidas não medicamentosas que auxiliam na insônia, né? E é necessário a gente diferenciar insônia de sono leve. E aí já entra para tema de outra live, mas enfim, alterações de sono, sono mal dormido, mau aproveitamento de sono. Doutora, eu não tenho insônia, até durmo, mas eu acordo como se tivesse corrido uma maratona, tipo, não Como descansei, se não tivesse né? dormido nada, né? Então, tudo isso, Próxima assim, tá terça, dando amiga, sinais clínicos podemos pra falar gente. sobre sono, Podemos. né? Eu adorei Podemos já já, o tema. né? Já fica para a próxima terça sono, não é isso? Estão aqui perguntando se quando se entra na menopausa tem que tomar hormônio. Não necessariamente tomar, né? Mas é Equivocou. adequado usar, sim, a reposição hormonal, porque você já não produz na quantidade que você deveria e você sofre consequências, né? E impacto na qualidade de vida quando esses hormônios caem. E isso acontece, gente, falando em menopausa, muito na vida das jovens de hoje que tomam contraceptivos hormonais, né? Porque qual a fase da vida da mulher que ela não ovula? Menopausa. E o que é que acontece na menopausa? Um monte de queixa, indisposição, celulite, dificuldade de ganhar massa magra, baixo libido, insônia, irritabilidade, pele seca, cabelo calorões. opaco. E aí vem uma jovem adolescente para mim com todas essas queixas porque ela está em menopausa química devido ao uso do anticoncepcional. Olha aí. Né? Então, Não, bem complicado. olha essa paciente aqui, ó. Essa pessoa aqui que botou aqui, ó. TSH de 4, 35 anos, tentante. Ultra de tireoide com doença difusa. Mãe operou câncer de tireoide. É indicado de Ciapuram. Gente! Dá até Aí, vontade de chorar. primeiro, Suzy, né? Monique e Suzy. Desinflamar para funcionar. Desinflamar para funcionar, óbvio, porque uma tireoide com doença difusa é muito sugestivo de doença de Hashimoto, que começa no intestino, que tem uma causa multifatorial, que altera o TSH. TSH acima de 1,5, 2, é muito difícil engravidar. E aí?
Hormônio, sim. Meu caso, né? Eu tenho É Hashimoto, teu caso, né, amiga? Teu Eu caso. tenho Hashimoto, não tive dificuldade nenhuma para gestar, não tive intercorrência nenhuma na gravidez. Porque Mas estava no meu controlado, caso, né? sim, existem mulheres que precisam cuidar do Hashimoto. Eu digo muito quando eu recebo um paciente com Hashimoto. Pega um caderno, divide uma folha no meio, coloca aqui do lado Hashimoto, aqui do outro lado TSH, T3, T4. Alterações de TSH, T3, T4 são hormonais. Usar Puram, usar T4, Eutirox, Levoide, né? Usar o T3 quando necessário, que hoje a gente sabe que existem indicações do uso do T3. Isso é cuidar de hipotireoidismo hormonal. Hashimoto é uma alteração inflamatória da glândula, é doença autoimune e a conduta é diferente. Tem que desinflamar, tem que cuidar de intestino, tem que tirar alimentos que inflamam, tem que suplementar de acordo com o nível de inflamação que você tem. Uma pessoa que tem 5.000 de anticorpos tireoidianos e outra que tem 50, né? Elas vão ter níveis diferentes de suplementação, doses diferentes. Então, assim, cuidar de Hashimoto é um complexo de cuidados, né? Cuidar de hipotireoidismo hormonal é usar o hormônio com pelo menos 1 hora antes do jejum e ver se existe a necessidade ou não de suplementar T3 também. Então, assim, um resumo breve, porque a gente já teve live de Hashimoto. Vai lá olhar tem nos que ir lá canais olhar. da gente no YouTube. É isso mesmo. Mas a gente precisa entender também que a alteração inflamatória, ao danificar a glândula, né, ao machucar ela, pode ou não prejudicar a produção hormonal. Né? E às vezes o paciente que tem os dois, o paciente pode ter hipo de Hashimoto ou somente a tireoidite de Hashimoto. Cada uma dessas formas tem uma abordagem diferente. Né? Então, mais uma vez aquela história do desinflamar para funcionar. Muito paciente com alteração hormonal da tireoide e Hashimoto, ao melhorar a inflamação, reduz a dose do Puram. Olha aí. Isso aqui é lindo, gente. É ver o corpo respondendo, né, amiga? É ver o corpo respondendo. E vamos fazer o seguinte. A gente pode fazer assim, ó. Hormônio sim, para isso. Hormônio não, para isso. Topa? Topo, simbora. Bora. Eu Puxa falo um, eu falo outro. Hormônio sim. Não entendi o que você quer dizer, não. A gente faz assim, ó. Diz você qual hormônio sim, que eu vou pegar o raciocínio. A gente faz assim, ó. Quando que a gente deve usar hormônio? Se a pessoa tem um estilo de vida bacana, dorme bem, se alimenta bem, quer mudar o estilo de vida, a gente pode fazer hormônio. Qual tipo de hormônio? O hormônio isomolecular, que é aquele hormônio que tem a mesma estrutura molecular do hormônio que a gente produz, que é o hormônio que vai estar precisando, né? Vamos parar de confundir reposição hormonal com o uso de hormônio sem necessidade. Isso. É muito importante que as pessoas precisam entender esse conceito, né? Quando a gente fala assim, apaga a luz, vamos melhorar a sua produção de cortisol. Apaga a luz, fica longe do telefone, desliga a TV, tenta se acalmar, né? Faz uma oração, lê um livro, e aí você começa a fazer uma higiene do ambiente, bota uma temperatura bacana que te agrade no ambiente, e aí você consegue dormir melhor. Nós estamos modulando o seu hormônio cortisol. As pessoas confundem muito o termo modular com o termo usar hormônio sem necessidade. Em nenhum momento eu estou falando que para você melhorar o seu cortisol, você vai tomar cortisol. Quando você dorme melhor, você melhora a sua produção endógena de cortisol. E isso é modular, gente. Quando você melhora a função do seu receptor de testosterona, você está modulando a sua testosterona. Você não está usando testosterona, você está desinflamando o seu receptor para a sua testosterona funcionar. Então, isso é modular. Permitir que seu corpo funcione. Porque o nosso corpo, gente, ele é feito para funcionar. Nosso corpo é fluxo. Lógico que chega um momento na mulher, como a menopausa, que existe uma queda, né? As glândulas
ficam cansadas e não produzem mais o hormônio, a gente não está falando disso. A gente pode fazer uma outra live sobre menopausa. Mas quando a gente fala em hormônio, é exatamente isso que a Manu falou. E a gente desinflamar, é a gente modular, é a gente permitir que o nosso corpo produza uma quantidade suficiente de hormônio para aquele corpo. E muitas vezes, a reposição, a modulação hormonal que a gente faz com a reposição, muitas vezes ela não é para a vida toda. Muitas vezes não, na maioria das vezes ela não é para a vida toda. Por quê? Imagina uma fogueira que está queimando menos, está quase se apagando. A gente vai lá e joga uma lenha na fogueira. Aquela lenha na fogueira vai fazer com que a fogueira acenda mais ainda. Essa lenha na fogueira é o quê? É a gente jogar em algum momento, se for necessário, um pouquinho de hormônio, é a gente jogar vitaminas, minerais, suplementos, é a gente modular, como a Manu falou, em relação ao sono. E você não vai precisar ficar todo dia jogando lenha na fogueira, porque depois que você jogou, que você irrigou a fogueira, ela começa e volta a queimar naturalmente. E é isso quando a gente fala de modulação hormonal, de otimização hormonal, de reposição hormonal na idade jovem, né, que a gente tem. Que menopausa é uma coisa diferente. Né? Quando falo esse termo, amiga, modular, eu nunca me refiro modulação hormonal, sabe? Eu aprendi a usar o significado do termo, porque foi muito vulgarizado o nome modulação hormonal como se fosse um sinônimo do uso de hormônio sem indicação, né? Então, sempre que eu falo nesse termo, eu contextualizo o termo, eu explico que não é o uso de hormônio, pelo contrário, é não usar, né? Quando você usa hormônio off-label, é outra coisa, não é modulação hormonal, né? Então, quando você usa anticoncepcional para espinha, você está fazendo uso de hormônio off-label. Quando você usa um hormônio para fins estéticos, né? Você está fazendo uso off-label do hormônio. Quando você usa um hormônio para fins estéticos, quando você não tem indicação. Aí você está fazendo, né, um uso de hormônio off-label. Isso não é modular. Né? Então, é necessário que as pessoas entendam o contexto, o significado. Porque foi muito vulgarizado, né? E assim, entristece, porque se você diminui o consumo de carboidrato simples, você está modulando a insulina. Que é um hormônio. Que é um hormônio. Então, tipo assim, quem está falando aí usar hormônio, né? É totalmente diferente. Né? E quando você usa num paciente na menopausa, é necessidade, pelo amor de Deus. Ou você se condena a viver com as queixas. Ai, mas porque eu tenho um histórico de câncer na família, meu médico disse. Gente, medicina evolui todo o tempo. Até o seu próprio médico já deve ter evoluído e já deve estar tendo conhecimento sobre essa evolução da ciência. Estradiol é hormônio... Meu amiga, travou aí? Travou, mas voltou. Travou? Travou, mas voltou. Então, eu tô falando, estradiol é protetor da mama. Se você não suplementar de forma adequada na menopausa o estradiol, você vai tirar a proteção da mama e aí é que você vai estar exposto ao câncer. Mas não é só o estradiol. Como é que tá a função da sua vesícula? Mas é aí, né, amiga? É aí que a gente... esse é o ponto, tá, pessoal? Uma coisa é estradiol. Outra coisa é estrogênicos, progestágenos e estrogênicos, que são derivados sintéticos do estradiol. Aqui a gente está falando de estradiol, hormônio isomolecular, bioidêntico, chave e fechadura. Esse é o hormônio que a gente produz a vida inteira até chegar na menopausa e que a gente para de produzir. Para vocês terem noção, os hormônios de outros animais, quando entram no nosso corpo, fazem um efeito inverso, de bloquear a nossa produção natural de hormônio, porque o corpo entende que está recebendo e para de produzir. Só que são hormônios sintéticos, não são hormônios que têm esse efeito protetores que a Manu está falando. Exatamente. Né? Então, sempre que se falar em hormônio faz bem, hormônio faz mal, é assim, qual é o hormônio, gente? É mais uma vez aquilo que a gente já falou em outras lives sobre outros temas, né? Nada em medicina, em saúde é absoluto. Tem muitos detalhes para a gente observar. A progesterona, muitos pacientes estão perguntando aqui, a progesterona. Tem muita paciente que questiona
o uso da progesterona quando não tem mais útero, por exemplo, ovários, né? Que fez esterectomia. Mas a progesterona é um hormônio que melhora a qualidade do teu sono, que relaxa, que ajuda na hidratação cutânea. Então, se você não sabe os benefícios em outros sistemas e outros órgãos, aí sim, você questiona para que progesterona no paciente que já fez esterectomia, né? Mas quando você vê que o paciente não dorme bem, que está na menopausa, que a pele está seca, lógico que progesterona sim, se ele entrar no contexto que precisa para aproveitar a progesterona que vai usar, né? Então, o paciente de menopausa da gente nunca vai estar usando só o creminho bioidêntico, né? Por exemplo, um paciente na menopausa que precisa usar estradiol, se não tiver com a vesícula bacana, se não tiver os sais biliares, vai dar problema. E é tão interessante a gente falar sobre isso, porque progesterona é a mocinha, né, amiga? Progesterona é muito importante e o hormônio que mais é prejudicado com o uso do anticoncepcional é a progesterona, né? Que é a protetora, que é a mocinha, que é a que protege, que é a que melhora sono, né? Então as pessoas começam, eu acho que assim, eu não sei se tu percebeu isso, mas pelo menos para mim, muitas pessoas têm chegado já estudando sobre isso, já sabendo isso, né? Já tendo uma consciência da parte hormonal. Quem não tem vesícula, repõe sais biliares, gente. Né? Suplementa. É exatamente isso que a gente está falando. Para tudo tem uma solução, gente, disso que a gente está falando. Tem um suplemento que vai suprir o desequilíbrio, né? Que vai organizar as coisas. Então, a gente está falando daquilo que realmente dá para intervir, que dá para colocar para equilibrar. Tem gente que questiona muito assim, doutora, mas se eu usar isso, eu não vou ficar viciada? Olha só, precisa entender que isso é um resgate da sua fisiologia, da sua bioquímica. Você já nasceu viciada. O seu corpo precisa e a gente está usando porque está desequilibrado, ou porque você não produz mais, né? Ou porque você já tem um desequilíbrio no caso das enzimas digestivas, dos sais biliares. Hoje eu atendi uma paciente que falou assim, engraçado, que eu escutei durante muito tempo que vesícula não servia para nada. E eu sempre me questionei, porque se o órgão estava ali, tinha uma função, né? Aí eu fui explicar, não, a vesícula serve para muita coisa, mas eu também fui ensinada que a vesícula, que você viveria tranquilamente sem vesícula. Você até não morre pela falta dela, mas a sua qualidade de vida cai muito. Começando que os sais biliares vão atuar na metabolização e absorção das gorduras importantes para como alimento para o nosso cérebro, da vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, né? Do estradiol, que é um hormônio super importante. Então, se faltam as substâncias que vão estar envolvidas naquele metabolismo, vai ter prejuízo, não tem como. Você vive, mas vai ter um prejuízo na qualidade de vida. Isso é uma coisa que não tem como a gente negar, né, amiga? Vou falar a mesma frase que a gente começou nossa live. Hormônios falam a favor da vida, gente. Isso é fisiologia, né? Hormônios falam a favor da vida. Então, hormônio sim. Quando? Quando você necessitar, quando você estiver desinflamada, quando você tiver um estilo de vida bacana, quando você estiver conhecendo o seu corpo, se for para melhorar única e exclusivamente a sua saúde, e se for com um profissional que entende de você como um todo, não de você segmentado, porque você é um todo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque é lógico que a gente precisa das especialidades, são fundamentais. Porém, para a gente repor hormônio, a gente precisa entender que todos os hormônios agem em todas as células do nosso corpo. Travou? Exatamente. Não, eu estou reflexiva. Agora travou você para mim. Travou. E aí? Não, não falei nada. Eu fiquei aqui refletindo no que você estava falando, né? Agora voltou. Oi, voltou. Tá agora voltou. Tinha travado. Eu fiquei aqui refletindo no que você está falando, né? Hormônio a favor da vida, hormônio sim, quando você entende que faz parte de um contexto. Hormônio sim, quando você tem uma necessidade de usar e você vai usar da forma correta, né? Hormônio sim, quando é para beneficiar a sua saúde.
E assim, muita gente acha, às vezes, que não está emagrecendo pela falta de um hormônio, quando, na verdade, é a inflamação que está prejudicando o funcionamento do próprio hormônio. O que é que estão perguntando aqui? Não vi, tá travado. Travou não, acho que deve ter travado só para mim aqui. Eu não sei, travou as perguntas aqui, estava rodando e eu achei que tinha travado. Então, você tem que entender que muitas vezes o paciente às vezes pensa, meu metabolismo é muito lento, doutora. Eu faço dieta e não perco peso. Seu problema é inflamatório muitas vezes, não é hormonal. Nem todo mundo que faz dieta de verdade e não perde peso, né, tem um problema hormonal. Muitas vezes é inflamatório. Exatamente. Então, gente, é isso, né, amiga? Hormônio sim, hormônio fala a favor da vida, hormônio é importante. Hormônio é o que eu e a Manu respiramos, estudamos, vivemos, aplicamos. Tudo começa e tudo termina nos hormônios, né, amiga? Porque tudo No final que a das gente contas, faz, é a gasolina pronta, né, amigo? É a gasolina pronta. tudo que a gente É o faz. combustível de tudo. Mas se tiver problema na máquina, defeito no filtro, né? Defeito no tanque de gasolina, não vai adiantar, né? A gasolina não vai funcionar. Tudo que a gente faz é com o intuito de manter a fisiologia hormonal ótima. A desinflamação, a alimentação, o detox do sono. Sabe o que eu fico triste? Várias lives, canal no YouTube cheio de informações, o meu Instagram e o seu cheio de informações, o nosso exemplo de vida diariamente tentando alimentar a nossa rede social. E quando vai chegando no final da live, o pessoal pergunta, mas como é que desinflama rápido? Mas o que é inflamação? Comer errado é inflamação, inflama. Como é que desinflama rápido? Parando de comer alimentos inflamatórios, parando açúcar, parando leite de vaca, parando glúten, fazendo exercício, tomando água, valorizando o sono, usando antioxidantes, tirando conservantes. Parece fácil, mas é difícil. Mas é assim que desinflama rápido. Ó. É assim. Agora o segredo, pessoal. Como é que desinflama rápido? MEV. Tem um segredo. Tem um segredo. Tem um segredo. Não desistir. Esse é o segredo. Sim. Porque, gente, a gente passa por vários momentos na vida. Momentos em que você está mais focado, momentos que você relaxa, momentos que você quer jogar tudo pro alto, momentos que você está ali na linha. O segredo é não desistir, porque o estilo de vida saudável é uma constância. A gente constrói em anos, não é de um dia para a noite, não é em um mês, em 2 meses, em 3 meses. Exatamente, é a constância, né? O muito é a soma de vários poucos. Uma pergunta necessária, amiga, que eu vou até abordar aqui, antes que fuja disso que a gente falou. Desculpa te interromper, mas assim, doutora, eu faço tudo isso, MEV, essa mudança no estilo de vida que vocês ensinam pra gente, mas eu não melhoro. Gente, é por isso que existem médicos como a gente, né? Para identificar o desequilíbrio que você tem, né? Para poder suplementar suas necessidades para que você possa melhorar. Existem realmente muitas pessoas com estilo de vida bacana que não melhoram, porém essas pessoas, quando elas recebem uma suplementação direcionada para o seu caso, elas começam a melhorar, né? Que foi o meu caso. Se eu não suplementasse tendo Hashimoto, eu não iria melhorar só com exercício, dieta, ingesta de água, espiritualidade, positividade, qualidade do sono. Eu tenho um desequilíbrio bioquímico no meu organismo. Eu sou resistente a doses usuais de vitamina D. Eu preciso de uma quantidade individualizada de vitaminas do radical metil, de magnésio. Eu preciso de uma ingesta de água maior, porque eu preciso de enzimas digestivas, né? Porque a minha herança genética para doenças autoimunes é positiva e eu manifestei a doença. Então, a partir do momento que eu comecei a suplementar a outra metade, né, que completava a minha mudança no estilo de vida, fez um todo. E aí sim eu conquistei qualidade de vida, eu consegui perder peso, eu diminuí retenção, meu cabelo encheu, né? E tá aí a minha amiga que não me deixa mentir, porque ela me conhece desde a época que eu era inflamada e eu dizia que eu era estrogênica.
E hoje está aí, maravilhosa, com tudo bem, com tudo em dia, com tudo maravilhoso, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, quando a gente fala muito em estilo de vida, né, amiga? A gente está aqui para passar informação e para dizer para as pessoas que pensam que suas queixas não têm solução ou que têm que viver com má qualidade de vida e se adaptar a isso porque não tem o que fazer, não é desse jeito. Tem o que fazer, né? Mas nem sempre numa live ou num direct ou numa mensagem, né? Ou num comentário de Instagram, a gente vai dizer o que você precisa. As nossas consultas são muito longas. É uma hora e meia de consulta, aonde a gente precisa. Não dá, não dá. A gente precisa identificar onde está o problema da cadeia metabólica do paciente, né? E a gente só vai conseguir dizer o que você precisa usar para melhorar se a gente fizer essa investigação clínica. Amiga, É muito personalizado.